dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom estar aqui mais uma vez. Bom, eu queria... Vamos ler juntos essa manhã? Você pode abrir a palavra de Deus comigo. Vamos ler Mateus 8. Tá bom. Do verso 16 em diante. A gente vai ler do 16 até o fim. Eu estou lendo aqui, se eu não me engano, é NVI, tá? Só para vocês estarem... Vou ler aqui na NVI. Isso mesmo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Vão. Eles saíram, entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Você pode fechar os seus olhos comigo? Espírito Santo, nós te pedimos a tua graça nessa manhã. Eu te peço que a tua palavra seja engrandecida entre nós, que ela entre como uma flecha no nosso coração, que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos, que apesar de mim a tua palavra se mova nesse lugar. Que o Senhor possa se manifestar mais uma vez. Nós precisamos sempre de Ti, Espírito. Nós não podemos nada sem Ti. Manifesta no nosso meio, fala através da Tua palavra. É o que nós clamamos nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, aqui nós temos em Mateus 8, que um grande segredo vem depois de Mateus 7. Uau! Então a gente tem o Sermão do Monte acontecendo até Mateus 7, depois a gente tem Mateus 8. É sempre bom pontuar que não necessariamente Mateus se preocupou com a ordem cronológica das coisas aqui, mas aparentemente com a forma que Mateus escreve o seu evangelho é diferente do que Lucas escreve, por exemplo. Ele está muito mais preocupado em expor certos temas. É como se ele dividisse o evangelho dele. De certa forma, é meio cronológico, mas ele dá algumas ênfases específicas. Então, quando a gente está ali lendo em Mateus 4, 5, 6, 7, a gente está ali a temática do reino de Deus, né? Sobre o que é o reino de Deus, de como alguém do reino de Deus se porta, que é o Sermão da Montanha. E logo em seguida, a gente tem que pensar, assim, aí vamos pensar junto aqui. Maior sermão da história, provavelmente já pregado. Deus encarnado pregando ele. Multidões atrás dele. O que
ele faria em seguida. E aí está escrito lá em Mateus 8, não leu no comecinho, mas quando Jesus desceu do monte, ele começou a curar os enfermos, começou a expulsar os demônios, ele começou a fazer sinais e maravilhas no meio do povo. E aqui acho que é a primeira coisa que eu queria deixar para a gente nessa manhã. Jesus nunca vai querer uma fé teórica nossa. A nossa fé não pode ser uma fé teórica. A nossa fé sempre vai ser uma fé prática. Nós aprendemos as coisas, aprendemos como é o reino de Deus, para que possamos assim ser representantes desse reino aqui na terra. Não adianta a gente entender todas as regras, mas não ter a capacidade de segui-la. A gente só consegue segui-las com o Espírito Santo. Então a gente sai de uma fé teórica para uma fé prática, que é o que está acontecendo aqui em Mateus 8. Ele está ligando aqui, aparentemente, alguns comentaristas dizem que o que Mateus está fazendo aqui, que ele está ligando o reino de Deus ao discipulado, à fé e ao discipulado de Jesus. Porque pode parecer para você que Jesus está aqui fazendo alguns sinais e maravilhas, e com certeza Jesus estava preocupado com as pessoas que precisavam de curas. Eu não quero tirar essa ênfase aqui, mas provavelmente o que Jesus queria colocar aqui é que ele estava discipulando aqueles que estavam próximo dele, de como fazer as coisas a partir desse momento. Agora que eu preguei para vocês, agora me sigam e vejam como isso acontece. E aqui, é por isso que eu queria chamar a minha pregação essa manhã aqui de a jornada do discípulo. Existe um grande problema na nossa leitura bíblica, que ela é feita em bloquinhos. Então, é uma bênção a gente ter separações, a gente nunca conseguiria se localizar na Bíblia sem capítulos e versos e sem os nomezinhos que separam os blocos dos textos ali. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque quando Mateus escreveu Mateus 8, o 7 e o 8, ele fez uma coisa só. Era uma coisa corrida, né? A gente começa a querer separar. Então você vai falar, hoje eu quero ler sobre o endemoniado gadareno. Aí você lê a passagem do gadareno, não tem problema nenhum nisso. Só que você esquece que isso está em um contexto inteiro. Tá vendo? Como a gente leu, eu quis ler propositalmente, várias coisas que aconteceram, mas tudo aconteceu no mesmo dia, basicamente. Um dia com Jesus. Aí está lá, Mateus 8. Aí está tudo acontecendo de uma única vez. A gente tem que tomar esse cuidado para a gente não começar a criar as nossas doutrinas e a nossa mentalidade em pequenos pedaços da Bíblia. A gente começa a extrair os pequenos pedaços e aí você vai tirar uma grande teoria do porquê que aquilo está acontecendo, sem você entender o que está acontecendo de verdade no contexto. Então, uma coisa que eu queria falar para os irmãos, e aqui é um conselho meu: leiam a Bíblia em porções, pelo menos não tão pequenas. Leiam a Bíblia em porções maiores. Nunca vai lendo de versinho em versinho. Não adianta você ler um verso por dia, irmão. Não adianta você ler, eu diria que nem um capítulo por dia é interessante você ler. Porque você vai pegar um recorte da coisa. Pelo menos, vai lendo de maneira mais fluida, para você conseguir ter o contexto como um todo. A gente fala muito aqui, lê a Bíblia toda e sempre. Você tem que ler lá do começo ao fim, sempre. Essa é a vida cristã. Esse é o livro que Deus deixou para a gente. Então, legal. Então, vamos agora entrar no texto. Bom, Jesus começa, nós não lemos aqui, né, mas Jesus começa lá em Mateus 8, ele cura, no comecinho ele vai curar um leproso, depois ele vai curar o centurião, a sogra de Pedro, né, e algumas outras curas. E aí a gente começa do verso 16, a partir da tarde, então a parte da manhã a gente cortou, mas a partir da tarde é quando a gente começou a ler. E aí trouxeram a Jesus, está escrito, muitos endemoniados, e apenas com a palavra ele expulsou esses endemoniados. Mas o que eu queria enfatizar é o verso 17, na verdade. Porque Mateus fala que ele fez isso por um motivo: para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, coisas que a gente tem que se atentar aqui. Jesus não usa nunca o seu poder para benefício próprio. Algum momento aqui atrás, ele foi tentado por Satanás. E quando a tentação de Satanás transforma essas pedras em pão. Que de outra forma é dizer, use o seu poder para o seu próprio benefício. E Jesus não atua dessa forma.
Jesus não atua fazendo milagres e obras para o seu próprio benefício, irmãos. Assim, ele espera também dos seus discípulos. Assim, ele espera também de nós que recebemos esse evangelho. Ele espera que o mínimo que você faça é que você entenda que você recebeu algo através de uma graça de Jesus. Então, irmãos, muito zelo, a gente tem que ter muito zelo e muito cuidado em como a gente se move, como a gente se fala, como a gente se porta, para que a gente não esteja roubando a glória desse Jesus. Para que a gente não esteja aqui, de certa forma, fazendo coisas... Não, infelizmente o seu coração é enganoso, ele é balança enganosa, e você pode a qualquer momento estar só querendo acariciar o seu próprio ego. Eu posso estar aqui fazendo uma coisa genuína, pregando a palavra de Deus, e vocês podem estar sendo atingidos por isso, o que é pior. E pode acontecer muita coisa aqui, mas o meu coração está no lugar errado. Jesus não espera isso da gente. Ele não faz as coisas. Aquele que era unicamente digno de glória não fez para o seu próprio bem. Ele fez para um propósito maior. Isso já diz muita coisa sobre o ministério de Jesus e sobre o que a gente deveria considerar que é um ministério sadio também. A gente não se move nos dons para nosso próprio benefício. A gente não se move nos dons para que você sinta alguma coisa, para que você receba alguma coisa. Se o reino de Deus não é prioridade para você, irmãos, nós não queremos o seu mover. Tudo bem? Vocês estão comigo? Beleza, começamos tranquilo aqui. No verso 17, ele vai falar que isso foi um cumprimento daquilo que Isaías profetizou. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aqui é muito interessante o que Mateus está fazendo aqui. Porque você pode ler de uma forma errada isso aqui e pensar assim, poxa, mas parece meio estranho. Porque eu estou gripado. Eu conheço alguém que tem uma doença grave. Eu conheço alguém que faleceu por causa de uma doença. E o que acontece com esse verso? Porque se ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, por que nós ainda as temos? Mas nós temos que entender uma coisa. Mateus está construindo uma narrativa. Mateus está apontando aqui, não só para aquilo que Jesus está fazendo ali. Lembrem, ele está falando sobre o quê? Reino de Deus. Ele está falando sobre o reino de Deus. E ele está falando o quê? O reino de Deus, ele fez com que Jesus tomasse sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Ele está apontando para a cruz. Ele está apontando para a cruz, irmãos, aqui. Jesus tomou todas as suas doenças, e a sua doença, qualquer doença, sempre que você ver alguém doente, qualquer uma que seja, a doença tem uma única raiz: o pecado. Nós não devíamos ficar doentes. Nós não devemos morrer. Nós somos feitos para a eternidade. Nós devemos estar no jardim, nesse momento agora, vivendo com o Criador para sempre. Nós fomos feitos para a comunhão. Nós não fomos feitos para endoecer. Mas agora, Jesus tomou sobre si as nossas doenças, de forma que a cruz nos traz a esperança, na verdade, a garantia de que um dia, como nós cantamos aqui, não haverá mais enfermidade nem dores. É para isso que Jesus está apontando. Ele tomou sobre si as nossas doenças mesmo. Todas as nossas enfermidades. Agora, tudo é passageiro. Agora tudo passa. A partir desse momento, quando o reino de Deus é manifesto, Mateus está dizendo assim, o reino de Deus chegou a nós. Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças. Ele venceu o pecado. É disso que ele está falando aqui. Ele já está falando sobre isso. Então, o que eu acho muito também interessante aqui nessa passagem é que Jesus está andando e ele está lá curando e tudo mais, e ele está com todos os seus discípulos ao seu redor, a multidão ao redor. E a gente também, por outro lado, a gente também pode cair numa falsa modéstia, vamos dizer assim, de que tudo tem que ser muito escondido. Então,
a gente começa a ter zelo demais, zelo entre aspas, porque isso também acaba virando um certo ego, mas tudo bem. Mas zelo demais, e aí a gente fala que as coisas têm que ser todas às escuras. Jesus também não fez o ministério deles às escuras, irmãos. Ele também não ficou escondido fazendo algumas coisas. Ele tinha segredos com os seus amigos. O que ele falou várias e várias vezes? A gente leu semana passada, aqui lá em Mateus 16. Não é chegada a hora de vocês falarem que eu sou o Cristo. Nós temos um segredo. Mas o ministério de Jesus era público. Não existe cristão que não tenha ministério público, irmãos. Ele também está ensinando isso. Não é sobre só, eu te digo mais. Mateus ele é tão intencional no que ele está fazendo, que um dos primeiros milagres que ele fala depois, porque ele já estava, imagina, ele já tinha vivido tudo isso. Ele já sabia da revelação que Deus tinha dado para Pedro em Atos, que os gentios seriam parte desse aprisco também. Qual é uma das primeiros milagres que ele coloca aqui? O centurião. É o milagre do centurião. Nesse mesmo capítulo, a gente vai ver mais para frente, ele vai lá e fala e conta essa história de Jesus indo para uma terra onde tinham muitos porcos. O judeu podia ter contato com porcos, irmãos? Não. Ou seja, era uma terra de gentios também. Mateus está intencionalmente mostrando o reino de Deus alcançando todos os povos já. Ele já está mostrando como isso já estava pré-figurado no ministério de Cristo aqui. Mesmo antes de Pedro receber aquela revelação. É como se ele dissesse, olha como já estava escrito. Olha como Jesus já sabia o que iria acontecer. Olha como ele não errou o plano. Ele está aqui falando do centurião e depois ele vai falar dos gadarenos. Então a gente tem que tomar cuidado também para que a gente, por excesso de zelo, não se feche. Então a gente é um povo que gosta muito aqui de falar de comunhão, de vida de igreja, de estar juntos e tudo mais. Na prática, isso é uma bênção. Mas isso pode se tornar maldição. Se a gente se fechar só para a gente. Porque vida de igreja é mais do que o nosso clube. Vida de igreja é alcançar os perdidos. Aqueles que precisam das boas novas do reino de Deus. Vocês estão comigo? Estão muito quietinhos. Mas beleza. A gente está aqui, aí Jesus começa a operar esses milagres nas multidões, mas aparentemente tinha um processo que ele queria passar com os discípulos. E aí o que ele faz? Sai do meio da multidão. Ele chama os discípulos para ir para outra margem do Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Mas ele fala, vamos passar para outra margem. E aí, tem duas coisas aqui muito importantes, muito bacanas aqui, tá? Jesus vai tomar essa posição e aparecem duas figuras novas aqui. Primeiro, um mestre da lei. No Evangelho de Mateus, poucas vezes a gente vai ver um mestre da lei sendo bem quisto, vamos falar assim. Os outros mestres da lei dos fariseus, e com certeza tinham mestres da lei que se converteram a Jesus, por exemplo, mas os fariseus aparecem várias e várias formas de formas negativas aqui. Mas aqui nesse versículo, ele aparece de forma positiva até. Imagina, Jesus fala, eu vou para outra margem do rio. Aí vem alguém e fala assim, parece até Pedro falando, né? Eu vou com você até onde você for. Para onde você for, eu vou. É o fariseu dizendo. E aí o que você esperaria? Agora vamos lá. Vamos olhar a gente cristão aqui. Você olharia e falaria, nossa, que bênção esse irmão, hein? Nossa, que entrega. Que maravilha. Olha como é o coração dele. Nossa, que desejoso. Mas a resposta de Jesus é muito diferente. Eu não tenho nem onde deitar a cabeça. As raposas têm as suas tocas, os ninhos dos pássaros, e eu não tenho nem onde deitar a cabeça. Era como se ele dissesse para aquele homem, você não sabe o que você está falando. Você não tem noção do que você está dizendo para mim. Eu conheço o seu coração, você não entendeu a profundidade daquilo que eu vivo. A gente não tem nem a resposta. Mateus nem se preocupa
em nos dar a resposta desse homem. Você sai curioso. Se ele foi ou se ele não foi. Se ele seguiu ou se ele não seguiu. A gente só sabe porque o intento dele era mostrar que Jesus estava preocupado com a qualidade daqueles que o seguiam. Ele estava preocupado com a qualidade dos seus discípulos. E aí vem outro logo em seguida. E aí não é mais, olha que interessante, não é mais um mestre da lei chamado por Jesus, por Mateus. Mateus chama esse de discípulo. E um discípulo veio e falou a ele: deixa eu enterrar o meu pai. E Jesus dá uma resposta que parece uma loucura para a gente. Deixem que os mortos enterrem os seus mortos, me segue. E mais uma vez a gente não tem a resposta desse discípulo. A gente não sabe se ele foi para outra margem do rio ou não. E pode parecer meio estranho a você. Você pode falar, agora está pensando aí, peraí. Não, Gabo, peraí. Então, para seguir Jesus, estou lá, sou um bom evangélico, bom cristão, e eu estou em missão, não sei aonde. Meu pai morreu, eu não posso voltar para o funeral dele. É isso que Jesus está falando? Não é isso que Jesus está falando. O que nós temos que entender é que Jesus estava colocando à prova o coração daqueles que o seguiam, irmãos. E ele sabia o coração daqueles que o seguiam. Então, quando ele fala que os mortos enterrem seus mortos, ele não está falando sobre o morto enterrar o morto. Ele está falando sobre aquele que não recebeu a Cristo perder tempo com coisas que não são do reino de Deus. Lembrem a temática de Mateus. Ele está na mesma temática aqui ainda. Ele está falando sobre discipulado do reino de Deus. Ele está falando assim, irmãos, aquele que é discípulo de Cristo tem que entender a profundidade do que é ser seu discípulo e tem que entender o que ele perde por ser o seu discípulo. Você vai perder coisas por ser discípulo de Jesus. Você vai perder oportunidades. Talvez você não consiga fazer aquela coisa que é tão importante no seu coração. Porque Jesus não vai querer que você faça ela. Isso parece até meio contraditório, com todo mundo pregando que Deus cumpre o desejo do seu coração. A gente está falando aqui assim, o desejo do seu coração, a maioria das vezes é errado. A maioria das vezes é errado. E Deus tem que formar o seu coração para Ele. Você tem que ir para a margem do rio, para outra margem do rio, sem olhar para trás. Onde Jesus foi, eu vou. A nuvem do deserto se moveu, eu me movo. É assim que o povo de Israel se movia, irmãos. Onde a nuvem da presença se movia. Qual que era o sinal para se mover? Aonde Deus vai, a gente vai. Onde tem a nuvem com fogo, nós seguimos. A vida do cristão é essa. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Você não se move pelas suas próprias vontades. Não deveria. Você não se move. Eu estou falando de todas as formas possíveis e impossíveis aqui. Sejam elas físicas ou espirituais. Então, a gente fala muito sobre isso, assim, a gente está aqui, e aí daqui a pouco você está aqui, e tem sido abençoado, Deus tem feito coisas, e você tem sentido de Deus, aí de repente, pum, vão me transferir do trabalho. Mas e Deus na conta? Mas a nuvem moveu, é Deus se movendo e você seguindo Ele? Ou é você se movendo e falando para Deus te seguir? Entende o que eu estou falando? Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Estão comigo? Nós temos que ter isso claro no nosso coração. Essa radicalidade que Jesus está colocando aqui sim. E nós não podemos tirar do texto. Eu entendo que isso é chocante, mas Jesus quis chocar, irmãos, sendo muito sincero. Ele sabia. Ele sabia que a gente ia estar aqui 2000 anos depois, lendo esse texto, que isso aqui ia virar um evento canônico. Ele sabia de tudo isso. Entende? E era para te chocar mesmo, assim. Para você ter também uma coisa de, cara, talvez eu não esteja perdendo tanto que eu tenho que perder. Isso tem que estar no nosso coração. E aí, ele se move. Ele se move. Para fechar esse bloco aqui da pregação, eu queria falar que declarações radicais não são bastante para Jesus. Jesus não viu a declaração radical daquele homem e disse, uau, mais um que aceitou a Jesus.
Sabe evangelismo que é assim? Que a gente chama aqui para frente, quem falar que ama Jesus, é isso que ele está falando contra aqui. Vamos ser sinceros? Ele está falando aqui o quê? Vem para frente, aceita Jesus. Aceitou, converteram quantos aqui hoje? 40. E aí Jesus responde, o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Vocês não entenderam a profundidade do que aconteceu. A gente precisa fazer discípulo de verdade para Jesus. Jesus se importa com qualidade. A gente está muito preocupado com o número e pouco preocupado com a qualidade dos discípulos de Jesus. Obviamente, eu não estou aqui falando, e Jesus estava no meio de uma multidão. Mais uma vez, a gente tem que ter parcimônia para entender que, assim, realmente, a gente tem que alcançar as multidões. Mas uma vez alcançado, vão e façam discípulos. Né? Não é vão e façam aceitadores. Não. Vão e façam discípulos. Beleza? Eu queria trazer só uma ilustração para isso, de como isso foi danoso ao longo da história da igreja. As cruzadas, irmãos. As cruzadas são a melhor imagem do que eu estou falando aqui. Homens que falavam que a sua fé era radical. Que fariam muitas coisas por Jesus. Eles fizeram catástrofes. Mataram mulheres, crianças, coisas horríveis. Em nome de Jesus. Em nome de declarações radicais. Tem um missionário que tem uma frase sobre isso que é maravilhosa. Ele fala, nada causou mais dano ao cristianismo que a prática de encher as fileiras do exército de Cristo com todo voluntário que esteja disposto a fazer uma pequena profissão de fé e falar fluentemente a respeito da sua experiência. Foi danoso para o cristianismo isso. Aí a gente começa a entender os escândalos das igrejas. Porque a gente está colocando para dentro gente que, na verdade, não tem que estar dentro com a gente? Tem. Mas com a gente tendo certeza que, assim, cara, esse cara ainda não enxergou. E está tudo bem. Tá tudo. Saber o seu posicionamento atual é importante. É importante. A gente teve várias experiências já de gente que veio conversar com a gente, tal. E aí eu fui muito tempo, tal. A gente conversou. Eu falei assim, então, irmão, eu queria te falar uma coisa. Eu acho que você não entendeu o que é o cristianismo. Como assim? E não é de um lugar superior. Muito pelo contrário, é de um lugar de amor. Porque só assim a gente vai conseguir ir para frente. Enquanto a gente ficar querendo falar que a gente está num patamar que a gente não está, a gente não vai dar mais passos para frente, irmãos. A gente tem que saber aonde nós estamos. Isso é importante no discipulado. Sinceridade sobre aonde aquela pessoa está, para que ela consiga andar para frente. Então essa é a jornada de Jesus com a multidão. E aí ele chama os seus amigos para outra margem do rio. O que é interessante também. Ele chama os seus discípulos para um lugar que é separado, vamos falar assim. Durante essa viagem, eles enfrentam uma tempestade. Uma tempestade, que é o foco desse relato. E, para quem não conhece, o Mar da Galileia, na verdade, ele é um lago. Ele não é um mar. Ele é um lago. Também chamado de Lago de Genezaré. Ele é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. E em volta do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, são montanhas. A montanha mais alta ali, fica perto, é a montanha de Hermon, se eu não me engano. Fica ali perto. E ali acontece um fenômeno muito interessante, que provavelmente foi o que aconteceu aqui nesse dia. Os ventos descem da montanha de Hermon frios e causam tempestades lá no Mar da Galileia. E essas tempestades, elas são sempre
imprevisíveis. Então essa é a primeira coisa que eu queria pontuar sobre isso. Nós todos estamos sujeitos às tempestades da vida, irmãos. Todos nós estamos sujeitos. E elas são imprevisíveis. Nós não temos como saber quando os ventos descerão de Hermon. Nós não temos como saber. As tempestades são imprevisíveis. Elas acontecem. Elas acontecem no dia que tudo parece bem. No dia em que as coisas pareciam que estavam andando. E você bate o seu carro. Quando alguém sofre um acidente. Ou que você recebe uma notícia de alguém que faleceu. Quando um casamento é destruído. As tempestades da vida, elas acontecem. E elas são inevitáveis. Muitas das vezes. Nós não temos o que fazer sobre elas. Então, Jesus também outra coisa que eu queria falar sobre essas tempestades. Elas também são incontroláveis. Uma vez dentro da tempestade, você não tem o que fazer. Os discípulos estavam lá, e eles estavam no meio de uma tempestade, com muito medo. E aí, a gente não consegue controlar isso. Você não tem o que fazer. E pense assim, pescadores, tá, irmão? Não era eu no barco. Eu estava lascado. Eram pescadores no barco. Aqueles que conheciam aquele mar como ninguém. Dentro do mar da Galileia, mais uma vez dentro da tempestade é incontrolável. A gente não tem o que fazer. É o seu filho que você criou com tanto carinho, que se perdeu, que saiu da fé, e agora você não tem mais controle sobre isso. Você não tem o que fazer. Essa é a vida. O sol, está escrito na palavra de Deus, o mesmo sol que nasce sobre o justo é o que nasce sobre o injusto. Tem coisas da vida que elas são incontroláveis. E você não tem o que fazer mesmo. Mas eu queria dizer uma coisa também sobre isso. As tempestades da vida, elas também são pedagógicas. Elas nos ensinam muita coisa. Elas nos ensinam... Estou tomando bronca que eu estou falando longe do microfone. Elas nos ensinam e elas podem até nos pegar de surpresa. Mas elas não surpreendem o nosso Deus. Nosso Deus não é surpreendido quando a sua vida vira do avesso. Nosso Deus, ele não é surpreendido quando as coisas dão errado. Irmão, talvez eu estrague a sua fanfic. Mas quando tudo deu errado, o Senhor não ficou do seu lado. Meu Deus! E agora? E Deus estava do seu lado dizendo, não sei! Não. As tempestades, elas nos ensinam que Jesus somente tem o controle. Somente Jesus tem o controle. As tempestades nos ensinam que nós precisamos dele para acalmar o nosso coração em tudo isso. Jesus não acalmou só os ventos e os mares. Ele acalmou o coração daqueles que estavam no barco. Mas existe um grande problema. Em Marcos 4, que é a mesma passagem, ele fala até de uma forma que eu acho mais interessante. Porque aqui os discípulos acordam Jesus e Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E assim, vamos lá. Jesus chama os discípulos e fala, vamos para o barco? Nessa hora específica. Agora imagina. A minha cabeça que funciona assim, né? Mas eu fico pensando assim, se é um fenômeno da natureza, que são essas coisas dos ventos, provavelmente Jesus, a hora que soube que os ventos estavam se formando, ele ouviu o barulho dos ventos, ou ele mesmo mandou os ventos se formarem, ele manda os discípulos irem para o mar da Galileia.
e dorme. Então, ele está orquestrando tudo. Está tudo sendo orquestrado pelo Criador. E ele descansa. Ele dorme. Ele não tem desespero algum. Enquanto aqueles estão desesperados, e Marcos 4 traz isso melhor ainda. Porque aqui ele fala, aqui é quase eles dizendo, Senhor, nós vamos morrer, né? Eles falam, deixa eu até pegar o verso certinho. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Mas em Marcos 4, é pior ainda o que eles falam, está escrito lá, que é, Senhor, não te importa que pereçamos? É quase eles colocando Jesus na parede, assim, sabe? Igual a gente faz. Você não está me ouvindo? Você não está ouvindo o que está acontecendo? Você está descansando, dormindo. Você não se importa com a gente, não? A gente vai morrer. É quase... Isso deveria soar muito familiar para você, irmão. É o seu momento de desespero, sabe? Que você começa a colocar Deus na parede e falar assim, você não está me ouvindo não, Deus? Eu já orei muito já. Ou que você começa a tentar trazer os seus créditos. Não, Deus, fui muito fiel minha vida inteira, sou crente. Minha vida toda, como que eu estou passando por isso? Como que isso pode... Não te importas? Não tem... É como se dissessem, não tem uma consideração. Eu achei que a gente tinha um relacionamento. Eu achei que o nosso relacionamento ele era profundo bastante para que você acordasse e a tempestade não acontecesse. Mas olha onde eu estou. Olha onde nós estamos. Você tirou a gente lá fazendo um monte de milagre. É pior ainda, tá? Porque assim, eles estavam vendo os milagres acontecendo. Era como se eles dissessem assim, você cura endemoniado, você liberta lá as pessoas e cura, e é milagre, mas e a gente aqui? É quase como se você falasse assim, Deus, eu vi o milagre acontecer no fulano e no beltrano, mas na minha vida, e agora? Cadê? Cadê? Entende? Isso é, e qual que é a resposta de Jesus para isso, irmãos? Ele acorda, se levanta e ele acalma a tempestade e o mar. Mas ele traz uma repreensão. Para eles. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Isso devia doer o nosso coração, irmãos. Deus nos livre de ouvir isso de Jesus algum dia. Imagina você viver uma vida com Cristo, para que no meio da tempestade você tenha que ouvir homem de pequena fé. Deveria doer o seu coração isso aqui, irmãos. Isso é triste. Pode parecer, não, parece que eles nem entenderam, porque no começo da jornada, eles nem estão entendendo muito. Mas Jesus está falando para eles assim, a fé de vocês é muito pequena. Era como se ele dissesse assim, vocês não me conhecem o bastante. Você não entendeu ainda. Ele está reproduzindo o que ele falou para aquele homem. O filho do homem não tem aonde deitar a sua cabeça. Aqui ele só está com outras palavras dizendo, vocês também não entenderam? Homens de pequena fé. Vocês acham que eu vou morrer? Vocês acham que eu vou deixar o barco em que eu estou virar? Existe um plano muito maior. Irmão, eu vou ser muito sincero, porque aqui eu posso estar pregando e você está falando assim, Deus não vai deixar o meu barco virar. Mas o que é o barco virar? O barco virar é você não perder o seu emprego? Não. O barco virar é você não acontecer nada de ruim na sua casa ou na sua família? Também não. O barco virá existe um propósito eterno. Jesus veio para salvar toda a humanidade. A obra da cruz teria que ser consumada. Isso não vai cair. Tem um propósito eterno que não cai. Então assim, os missionários que morrem lá em nome de Jesus no Oriente Médio, não é que o barco deles virou, irmão, é muito pelo contrário.
é que o propósito eterno não cai, o barco não vira. O barco não vira. O barco não vira quando você é lesado e você ainda assim glorifica a Deus, o barco não vira. É assim que funciona a nossa vida. Porque você olha para isso aqui e você pode pensar que a sua vida vai ser, então Deus acalma sem precisar. Desacalma. Deus é Deus de provisão. Ele faz tudo isso. Glória a Deus por isso. Mas quando Ele não faz, tem uma coisa que permanece intacta. É o propósito eterno de Jesus. Esse fica intocado. Jesus não poderia morrer. Os apóstolos não poderiam morrer. Homens de pequena fé. Vocês não entenderam a grandiosidade da obra de Deus que eu tenho para a terra. É disso que Ele está falando, irmãos. Isso aqui é quase poético. A voz, tanto que eles falam assim, quem é esse? Que os ventos e os mares obedecem a Ele. E aí, vamos poeticamente falar aqui, isso é maravilhoso. A voz que um dia soprou o vento pela primeira vez. A voz que um dia mandou os mares nascerem, fluírem. Ela está dentro de um barco. E eu te digo uma coisa, irmão, não importa a situação que você está, quando Jesus fala, tudo obedece a Ele. Tudo está no conforme. Não adianta. Os mares e os ventos lembram da voz do seu Criador. Os mares e os ventos têm que obedecer à voz de Jesus. Teimosos somos nós. Aquele que andou, a voz que andava no Éden, agora encarnou e estava dando ordem para os ventos e para os mares. Então Ele estava ensinando para os seus discípulos, Ele estava discipulando. Isso é discipulado. Discipulado é trazer alguém para dentro de uma tempestade. Discipulado, irmãos, não é você poupar as pessoas. Discipulado não é você quer criar os seus filhos bem, não poupe eles da dor. Não poupe eles das frustrações. Seja um bom discipulador para os seus filhos. Você quer discipular alguém bem? Traga ele para dentro da sua casa. Deixa ele ver o caos. Deixa ele ver quando tudo quebrar. Quando tudo é errado. Ele vê a tempestade. Mas que que essas pessoas possam ver em nós o quê? Calma. Que nós não sejamos apressados em acordar Jesus. Para nós ouvirmos homens de pequena fé. Mas que nós tenhamos fé que se Jesus falou que a gente vai para o outro lado da margem, a gente vai para o outro lado da margem. A gente vai chegar lá. O barco não vai afundar. Isso é fé. E aí, para a gente finalizar, hoje eu queria ser mais rápido mesmo. Ele leva esses discípulos para um lugar chamado Gade. E lá tem ele sai do barco e tem 2 endemoniados. Lá a gente, na verdade, nem sabe se é homem, se é mulher. Mateus não está muito preocupado com esses pequenos detalhes. Parênteses aqui. Sempre que vocês forem ler, pensem no que o autor está pensando, está querendo passar. Né? A gente poderia ficar especulando aqui, seria até poético, bonito, tal. Mas Mateus não estava preocupado em você saber se era homem ou se era mulher. Porque senão ele tinha colocado a informação lá. Então ele está preocupado em quê? Em a gente saber que tinham 2 endemoniados. E aí, como eu disse anteriormente, Gade era um lugar de gentios. Porque tinham porcos, criação de porcos ali. Então, judeus não podem se misturar com porcos. Então essa é uma das poucas passagens dos evangelhos em que Jesus está em uma cidade gentílica, pregando para não judeus. Acontece outras vezes, mas o que eu disse,
Não são tantas passagens, tanto que ele vai dizer lá, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus gastou o seu ministério, boa parte do seu ministério, pregando para o povo judeu. E aqui ele está pregando para os gentios. E aí, o que a gente tem que perguntar? Por que Jesus está indo para lá? O que Jesus veio fazer nesse lugar? Ele estava fazendo um monte de milagre no meio da multidão. Olha que legal. Você sairia? Imagina um monte de milagre acontecendo. Sabe aquele momento em que o Espírito Santo desce e começa a acontecer um monte de coisa e você está lá impondo mãos e dá lá o enfermo sendo curado, tal. Jesus sai, vai embora e fala, vamos para o outro lado da margem. Se eu sou discípulo, o que eu fico pensando? Se está assim desse lado, ele está mandando nós para o outro lado lá. Vamos ver, lá vai ser bom. Se está bom aqui, imagina lá do outro lado. E aí no meio do caminho você tem uma tempestade, acha que vai morrer. Aí já fica um negócio meio estranho já. Aí quando você chega, tem 2 endemoniados. Em tese eles não tiveram medo. Porque Jesus já tinha expulsado demônios já de outras pessoas. Por outro lado, você fica pensando, né? Não é possível que nós viemos aqui para expulsar 2 endemoniados. Expulsamos 10, sei lá quantos lá antes. Viemos aqui por causa de 2 endemoniados. Não é possível, né? E aí, então, a gente descarta a primeira opção. Jesus não foi lá só para expulsar espíritos e para mostrar que ele tinha poder sobre os espíritos, porque isso ele já tinha feito. Ele não foi fazer isso, apesar de ser uma passagem muito conhecida sobre espíritos. Pensem que os discípulos já tinham visto isso acontecer. Então ele não foi mostrar para os discípulos dele que eu tenho poder sobre os demônios. Não pode ter sido isso, que ele já tinha feito. E aí ele expulsa o demônio daquelas pessoas. E aqui eu também quero que a gente entre nessa história aqui, vamos junto comigo. 2 pessoas endemoniadas. Não sei se é Mateus ou se é Marcos que fala que estavam num cemitério. E aí, ele expulsa o demônio dessas pessoas. Tem testemunhas, que são os criadores dos porcos. Então tinha testemunha vendo isso acontecer. E aí você pensa, quanto tempo será que esses homens estiveram lá, endemoniados? Imagina a vida que eles perderam. Imagina o tempo de vida que eles perderam, endemoniados, cativos, presos, escravos. Gade não era uma cidade muito grande, irmãos. Então, certamente eles eram conhecidos. Certamente a cidade conhecia esses homens ou mulheres. Eles eram conhecidos. E aí Jesus manda eles embora, manda os espíritos embora. Eles podem ter crescido ali. Podem ter sido 2 crianças normais que brincaram no meio do povo e que agora estavam adultas e endemoniadas, perderam a vida. E Jesus manda embora. Imagina a nossa alegria, irmãos. O que você pensa? Seu amigo, que seja um conhecido, alguém que todo dia, ou certamente você ouvia falar, que era escravo de demônios, agora está liberto. Vai para a cidade, liberto. Não tem mais grito, não tem mais escravidão, a vida está de volta, a luz de Jesus brilhou sobre eles. E eles voltam para a cidade. Os criadores de porcos voltam juntos. Mateus não fala, mas Marcos 5 vai falar que eram mais ou menos 2.000 porcos. E aí, o que você pensa? Bom, agora a cidade vai aceitar a Cristo. Não tem como em nada se impedir. Olha o tamanho desse poderio. Olha o que Jesus fez, né? Olha o sinal. E aí, para o nosso choque, provavelmente do choque dos discípulos, porque Jesus não ficou chocado.
a cidade vem e pede para Jesus ir embora. Vai embora. Eles mandaram o nosso mestre embora. Jesus, imagina, Jesus gastou o seu tempo, você poderia pensar. Ele saiu do outro lado da margem, que tinha uma multidão que o seguia, para ser mandado embora de uma cidade? Para que mandem ele embora por causa de 2.000 porcos? Porque o que foi mais importante não foi os 2 que foram libertos, foram os 2.000 porcos que morreram. Jesus ali não era aquele que libertou os endemoniados, era aquele que matou os porcos. E a gente começa a entender o que Jesus estava ensinando mais uma vez para os seus discípulos. E você começa a entender que é toda uma narrativa de Mateus, e por isso eu quis ler tudo, que ele está falando sobre uma mesma coisa, do começo ao fim aqui. Ele está falando sobre a fé verdadeira. Como fazer um discipulado e a fé verdadeira. É por isso que eu chamo de a jornada do discípulo. E Jesus está pegando na mão deles falando assim, olha, as coisas nem sempre saem como a gente acha que vai sair. As coisas nem sempre saem da forma que nós imaginamos, irmãos. As coisas, o irmão que você tanto cuidou, que você tanto amou, que você gastou o seu tempo, você foi para outra margem do rio. Você perdeu o seu tempo com a família que te amava para cuidar dele e ele te abandonou. Ele falou mal de você. Ele te mandou embora. E Jesus está ensinando isso para a gente, que isso acontece. Se aconteceu com o próprio Cristo, quem dirá conosco? Sabe aquele irmão que você gastou o seu tempo, que você colocou a sua expectativa, já de forma errada, mas você colocou a expectativa nele, de, cara, não. E aí de repente, não é possível. Mas olha o que eu fiz. Não foram 2 endemoniados que você mandou embora, mas foi, sei lá, uma compra que você fez no dia que ele não tinha o que comer. Foi a mão que você estendeu quando ninguém estendeu. Quando todo mundo julgou, você deu a mão e não quis apontar. Mas agora ele te aponta. E ele te manda embora, não preciso mais de você. Você não foi útil para o que nós queremos aqui. Porque o que a cidade estava dizendo? Nós não estávamos preocupados com os 2 demônios aqui. Nós estávamos preocupados com os porcos. O que eu queria não é que os demônios fossem embora. Eu queria que você multiplicasse esses porcos, talvez. Você matou o nosso sustento. Sim, a obra de Cristo é escandalosa a ponto de que as pessoas que têm o seu coração errado, irmão, vai vir à tona. Pode ter certeza disso. Vai vir a hora que o Senhor aparecer, ou a gente sempre fala isso, tem 2 reações válidas diante do evangelho verdadeiro: conversão ou rejeição. Não tem outra chance. Ou você rejeita ele, ou você abraça ele. É assim que o evangelho funciona. Rejeitaram o Cristo naquela cidade. Mas aí eu queria ler com vocês Marcos 5. Verso 19. Aquele homem pede, o homem que foi liberto, pede para ir com Jesus, porque este sim deu valor. Lá nos versos 17 e 18, este deu valor, ele sabia o que ele passava, ele sabia o que ele estava vivendo. E aí ele fala, não, Jesus, essa cidade aqui, ela te rejeitou, mas eu não, eu vou com você. E olha a resposta de Jesus para eles. Jesus não o permitiu ir com ele. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você.
Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Jesus está nos dando o último ensinamento para esses apóstolos e para a gente aqui de manhã. 2, vamos lá. Ele não se abala com rejeição. Você se abala, mas Jesus não. Jesus não tem crise de identidade, irmãos. Ele não precisa ser aceito. Ele não tem necessidade de aceitação. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Filho do homem. O Rei dos reis, Senhor dos senhores. O único digno de abrir o livro, romper os selos. Ele não precisa ser aceito por ninguém. Então ele não tem crise de identidade quando aqueles que o rejeitam. Isso permite amar as pessoas mesmo em meio à rejeição. Então ele está ensinando que aquele que tem crise de identidade não vai conseguir amar quando for rejeitado, mas aquele que conhece a sua identidade, tem ela afirmada, naquele que não se abala, esse consegue amar aqueles que o rejeitam. O Sermão do Monte, voltando lá, amem os seus inimigos. Lembra? Qual seria a tamanha hipocrisia de Jesus ao pregar, amem os seus inimigos, e quando a cidade manda ele embora, sai batendo o pé. Ele fala, eu não me abalo. Mais ainda do que isso, ele fala para esse homem, não, você não pode vir comigo, porque eu preciso de uma testemunha aqui dentro. Eu preciso de uma testemunha dentro dessa cidade. Ele ama a cidade que o rejeitou. Ele ama aqueles que mandaram ele embora. Ele está ensinando para os seus discípulos, eu não preciso de uma cidade inteira, eu preciso de uma testemunha. Que eu atinjo a cidade toda. Eu não vim aqui por causa da cidade inteira. Eu vim porque se eu tiver uma testemunha, é o bastante. Esse é o reino de Deus. Sendo manifesto, não em sua plenitude, mas sendo manifesto entre nós. Só quem tem o coração firmado no reino de Deus e em Cristo Jesus é que consegue ter esse tipo de atitude. Nós vivemos a todo momento esperando algum tipo de aprovação, seja de pessoas, dos nossos cônjuges, seja do nosso trabalho, seja da nossa vida, seja da nossa igreja, seja do seu grupo de louvor, seja do seu grupo. Você não precisa de aprovação, irmãos. Você não precisa de aprovação. Você precisa ser uma testemunha. Uma testemunha daquilo que você viu, daquilo que Jesus fez em você. Será que nós vamos precisar cair endemoniados para a gente dar valor na conversão verdadeira? Essa é a pergunta. A gente vai precisar ser escravo a ponto da gente perder a vida inteira claramente, para que a gente dê valor numa conversão real, numa vida de igreja real, naquilo que nós devemos nos firmar de verdade. O grande ponto da nossa fé é que ela não pode ser pequena. A fé não pode ser estática, ela cresce, e é isso que Jesus está fazendo. Ele está empurrando para os processos, ele está trazendo os seus discípulos em processos para que a fé deles cresçam, traga em maturidade. Jesus curou vários e vários enfermos, na hora. Com o amigo dele Lázaro, ele demorou 4 dias depois da morte para chegar, porque era amigo dele. Com os amigos, Jesus força barras. Com os amigos, Jesus coloca em processos. Com os amigos, Jesus leva para a tempestade. Ele leva para a outra margem do rio. Para que a sua fé não seja eternamente pequena, irmão. Isso é discipulado de Jesus. É te colocar em processos de fé. Para encerrar, eu queria
compartilhar uma coisa que eu vim pensando até no carro. Nós temos a fé tão pequena e nós não entendemos os processos que Deus nos coloca. A gente estava vindo para cá e a Ana Clara estava com sono. E aí ela estava dormindo, acordou, então ela estava meio chatinha. E aí ela começou a chorar. E aí uma hora ela parou de chorar, mas ficou com manha, gritando, fingindo que estava chorando e tal. E aí a Bia foi mais dura com ela. Falou, Ana Clara, para de chorar. Você não está chorando, para. Ela parou. Deu uns 2 minutos, ela fez. Mamãe, eu te amo muito, tá? A gente entendeu o que ela estava fazendo. Obviamente, ela estava basicamente sondando se a mãe dela ainda a amava. Porque ela brigou com ela. Aí a Bia falou, não, filho, eu te amo muito. Aí ela falou, até o infinito, tá, mãe? Até o infinito, filha. Até o infinito. E depois eu falei, filha, deixa o papai explicar. Quando a gente briga com você, é porque a gente te ama. A gente nunca vai deixar de te amar. Então, quando eu falo para você que você não pode fazer uma coisa, é porque eu te amo e eu quero o seu bem. E aí eu fiquei pensando que é exatamente isso. Falei, é exatamente sobre isso que eu vou pregar hoje. É sobre essa necessidade de aprovação nossa. Nós, às vezes, achamos que os processos que Jesus nos coloca, igual eles falaram lá em Marcos 5, é falta de amor de Jesus. É falta de intervenção dele. É falta de... como se ele não ligasse para a gente. Quando é, na verdade, o inverso disso. Jesus só te coloca em processos porque ele te ama muito. Jesus só coloca em processos os discípulos dele, irmãos. Quem vive dor é porque Jesus quer que você cresça. Talvez aquele que está muito tranquilo, talvez ele ainda não seja um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo passa por tempestades, mas ele tem a fiel promessa de que nós vamos chegar na outra margem. É sobre isso que nós cantamos aqui. Maranata, Maranata, a hora vem. Vai ter a margem do outro lado. É sobre isso que Paulo falou. Viver é Cristo, morrer é ganho. Eu tenho uma margem de segurança. Meu barco não afunda. Me matem, me prendam, façam o que quiser. Eu tenho a promessa de que meu barco chega no outro lado da margem. É isso. Isso é amor de Jesus.